Bom dia, irmãos. Irmão Manife, grande inspetor litúrgico, através dele, todos os irmãos aí responsáveis pela coordenação desse evento de hoje, nossos irmãos do Senal e os irmãos combatentes e valentes que saíram cedo de casa, muitos aí, uma distância grande a ser percorrida para poder estar aqui hoje. Agradeço a todos antecipadamente já pela atenção. Meu nome é Pedro Compasso, sou da Joel Pereira Lima, de Ponta Grossa. Então, sobre o tema principal do estudo de hoje, veio muito a calhar com o que a gente vem observando nas lojas simbólicas, nas lojas de perfeição, que é uma reflexão sobre a maneira com que nós estamos ensinando maçonaria. Desde quando nós apresentamos a maçonaria para um potencial candidato, desde quando nós iniciamos esse candidato, e nós cuidamos dele nas fileiras de aprendiz, companheiro, e estimulamos que ele continue andando nesta caminhada maçônica até ingressar nos graus filosóficos, nos graus superiores. Então, essa reflexão sobre a prática do ensino, o ensino que nós oferecemos a ele, que base que ele vai obter desse ensino, que maçom ele vai se tornar, para só com essa bagagem, só com esse lastro possível adquirido, ele possa influenciar positivamente a sociedade. Claro que a nossa sociedade já é cheia de influências negativas, e nós poderíamos listar várias delas, mas é para isso que nós existimos, para formar homens que tenham uma bagagem positiva, que possam oferecer uma influência igualmente positiva para a sociedade. É para isso que a maçonaria existe. Para isso que a maçonaria hoje ela é uma instituição tão importante para essa organização social. E é só assim que a maçonaria poderá ser uma transformadora dessa sociedade. Portanto, meus irmãos, qual que é o papel do maçom na sociedade? Imaginamos que a sociedade pode ser uma forma micro, imaginando a família desse maçom, a sua comunidade social, o seu ambiente de trabalho, a sua empresa, a sua representação profissional. Agora, qual que é o papel dele na sociedade? Vai ser sempre um exemplo, mas um exemplo positivo, que nós costumamos chamar de modelo. Aquela pessoa em que vão olhar, não, lá vai um homem de bem, lá vai um homem que eu quero imitar, lá vai um homem que eu quero seguir, lá vai um homem que eu quero fazer como ele. Então, o papel do maçom na sociedade, independente de qual âmbito nós estejamos falando, é ser um modelo. Modelo de dignidade, de honradez, de honestidade. Agora, esse maçom ele poderia ser de uma outra formação? Sim, nós poderíamos ter, de repente, um empresário, poderíamos ter um padre, ou poderíamos ter um pastor, poderíamos ter um médico, um professor, que também fosse um modelo positivo, um exemplo para a sociedade positivo. Sim, poderíamos. A maçonaria não é exclusiva nessa formação de pessoas de bem, mas a maçonaria tem um sentimento que outras sociedades são incapazes de ter, que é o sentimento da fraternidade, que é o sentimento capaz de fazer homens de formações diferentes, de óticas diferentes, estarem unidos por um sentimento fraternal. É essa a diferença que torna a maçonaria milenária e capaz de sobreviver às intempéries aí de todas as transformações da sociedade. Ao longo do tempo, os objetivos da maçonaria eles foram mudando, como todos vocês sabem, né? Nós passamos por uma fase muito mais especulativa hoje em dia. Hoje nós não precisamos mais construir catedrais para nenhum soberano. Hoje nós não precisamos mais passar os conhecimentos da construção para os nossos aprendizes, porque ninguém mais vai nos contratar como pedreiros livres. Então, nós não temos mais a mesma razão de existência que tínhamos anteriormente. Entretanto, é obrigatório, é inerente a todo maçom um sentimento chamado evolução. Se a sociedade evolui, a maçonaria tem que evoluir. Porque a maçonaria, sim, ela molda o homem, ela serve o homem, ela faz o homem melhor, mas para quê? Para esse homem ser melhor por si mesmo? Não, para ele ser melhor, para transformar a sociedade em algo melhor, que é o objetivo do nosso estudo hoje. Se esse homem devidamente aprendeu todos os ensinamentos que lhe foram conferidos, ele vai ser capaz, com essa bagagem, de transformar a sociedade em algo melhor. Então, essa necessidade de evolução é que faz com que estejamos hoje aqui.
porque senão não faria sentido. Nós poderíamos, cada um, estar estudando esse tema na sua loja, o Manif poderia mandar um e-mail para cada um e falar, viu, estudem sobre a prática do ensino maçônico e a sua mudança e a sua influência na sociedade. Não teria sentido estarmos aqui se nós não pudéssemos aprender algo, nós não pudéssemos evoluir em algo. E a evolução tem que ser o tema principal dessa apresentação de hoje, para que nós possamos entender, ao final, qual que é o objetivo. Qual é o conteúdo utilizado na formação do maçom? Quando nós pensamos um profano na sociedade, para que ele possa entrar na maçonaria, e isso, cada um de vocês vai remeter à lembrança que vocês têm da iniciação, que é algo extremamente impactante para qualquer um, seja ele um pedreiro, seja ele um advogado, seja ele um médico, seja ele um professor. A iniciação, independente de quantos anos se passaram na vida dos senhores, a iniciação foi algo impactante. Então, esse conteúdo utilizado, esta forma, essa didática de ensinar ao profano, que iniciar significava morrer para a sua vida anterior, para a sua vida profana, e renascer e ver a luz para uma nova vida maçônica, esse psicodrama que foi montado para a iniciação é uma prática extremamente eficaz de ensinar. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é criar uma maneira que o indivíduo possa aproveitar aquele conteúdo, implicar esse conteúdo na sua bagagem, no que ele já tem impresso em si, e transformar aquilo numa prática positiva para a sua evolução. Então, ensinar é muito mais complexo do que estar aqui e tentar passar a vocês o meu conhecimento. Ensinar para o professor significa fazer com que esse conhecimento seja possível, que esse conhecimento alcance cada um de vocês na sua aplicabilidade. Porém, cada um de vocês está observando, entendendo e assimilando de uma forma diferente. Na iniciação, que é o exemplo prático que eu posso dar, porque todos passaram por isso e certamente todos lembram da sua iniciação, na iniciação nós tivemos a oportunidade de vivenciar na prática esse ensinamento. Segundo um artigo de 2013 da revista Science, falava-se sobre quanto nós retemos de conhecimento para as práticas que esse conhecimento nos é fornecido. Por exemplo, somente ouvir, que é o que nós estamos fazendo hoje, vocês estão agora me ouvindo, vai reter muito pouco do conhecimento. Dependendo de quanto auditivo você é, vai reter 10% a 15%. É muito pouco. Se nós pudéssemos ouvir e também ler, o que não é o privilégio do nosso trabalho, porque os textos que não estão escritos o que eu estou falando, se você pudesse ouvir e também ler, você estaria retendo um pouco mais do que isso. Se você tivesse ouvindo, lendo e também escrevendo, um pouco mais. Agora, nada se compara à retenção do conhecimento quando ele é vivenciado na prática. Vou dar um exemplo da minha vida profissional. Eu sou médico e sou professor no curso de medicina na disciplina de pneumologia. E aí eu falo para os alunos assim, quando vocês escutarem um pulmão que tenha fibrose pulmonar, vocês vão ter que escutar um som semelhante ao abrir de um velcro. E daí eu tento fazer com a boca algo tipo... Mas nem se compara ao som e que ele, pela primeira vez, se ele colocar um estetoscópio no tórax do paciente, ele vai escutar o som da fibrose pulmonar. Ele vivenciou na prática algo que eu não consegui imitar da maneira correta. Ou eu poderia falar, viu, sabe aquela carteira que você abre em velcro assim? Pois é, ele vai lembrar daquele som da carteira abrindo em velcro, mas ele não vai ter a mesma ciência desse som do que se ele colocar o estetoscópio no paciente e escutar o som do velcro. Ele vivenciou na prática. E daí nunca mais ele esquece isso, porque um próximo paciente que ele colocar esse estetoscópio e ouvir esse som, ele vai lembrar, puxa vida, é um estertor em velcro. Então, a prática do conhecimento é a que comprovadamente, por esse artigo da Science, né, fez esse estudo em vários alunos de várias instituições, a prática desse conhecimento é a que mais retém, a informação. Por isso que a iniciação é tão marcante.
Nós passamos pela câmara de reflexão, nós fazemos um testamento, daí tem uma caveira, tem uma cobra, tem não sei o quê, tem quadro, enfim. E é todo aquele teatro, te buscam na tua casa e te vendam, e cada loja faz de um jeito, mas o fato é que você vivencia a prática daquilo de uma maneira que te imprime muita coisa. E aí você é vendado, e você passa por provas, e você prova o doce, prova o amargo, e nossa... E aquilo, eu vou falando e cada um de vocês for lembrando o que vocês passaram, seja há 5, 10, 15, 20 ou 30 anos atrás. Porque você vivenciou na prática. Daí eu pergunto, a maneira que estamos ensinando os nossos maçons permite que eles retenham um conhecimento necessário para que respondam à pergunta central desse seminário? Que o ensino maçônico ele é eficiente ao ponto de darmos uma bagagem para os nossos maçons serem capazes de ser modificadores, influenciadores positivamente da sociedade? Veremos. Todo o ensino maçônico ele visa, em algum grau, em alguma substância de conhecimento, fornecer uma formação moral, uma formação ética, lembrando da diferença importante entre moral e ética. O que é ético para uma sociedade, certamente, ela deveria ser ético para todas as outras, mas o que é moral depende muito do que é implícito na formação, na religiosidade, o que é da cultura daquele povo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, até onde eu sei, as pessoas não podem casar com 2, 3, 4, 5 mulheres. Não é? Então, isso é moralmente incorreto. Em outras sociedades, isso é perfeitamente aceitável. Ao passo que aqui no Brasil, você não pode casar com uma criança de 6 anos. Em outras sociedades, isso é aceitável. Então, o que é moral e o que é ético tem que estar nos ensinos maçônicos. Afinal de contas, que preparo nós vamos dar a esse homem influenciador da sociedade se ele não tiver a diferença e, na sua formação, conceitos de moral e conceitos de ética? A formação social, formação da sua saúde física, mental e espiritual. É claro que vários conceitos que denotam espiritualidade estão inseridos na ordem maçônica, porque junto com essa espiritualidade vem, por exemplo, o que nós veremos em aqui alguns slides, sobre a caridade. De nada adianta todo o conhecimento que este ou aquele indivíduo tenha, se ele não puder partilhar. E analogamente assim é com o dinheiro, analogamente assim é com a capacidade de ajuda ao próximo. De nada adianta o poder, seja ele o poder físico, o poder mental, o poder financeiro, o poder espiritual, ou o poder deste conhecimento que nós estamos referindo hoje, se ele não puder ser transmitido. Quantos de nós não conhecemos aquele maçom, grau qualquer um que seja, que é nitidamente um sábio repleto de conhecimento, mas um total incapaz de passar esse conhecimento para os que vêm depois dele? E, portanto, esses que vêm depois dele não veem sentido de estar ali na maçonaria. Meu Deus do céu, eu não aprendo nada. Ninguém me ensina nada, tudo que me ensina é de um jeito que não me estimula. E não queremos, com isso, denegrir ou imaginar que a maçonaria está fazendo errado. Nós estamos dizendo que a sociedade que nós estamos captando, os nossos futuros maçons, ela mudou. Recebemos recentemente do irmão maçaneiro um e-mail falando que a idade média dos maçons hoje ativos na nossa grande loja é de 52 anos. Algo assim que eu recebi. 52, 53 anos. E essa idade média de 52, 53, nas iniciações das lojas, é essa a idade dos maçons que estão iniciando? Não creio. Os maçons que hoje iniciam são bem mais novos que 52, 53. Mas a média continua 52, 53, por quê? Possivelmente os mais novos não estão ficando na maçonaria. Não estão ficando. Não está atrativa o suficiente? A maçonaria não se evoluiu, ela não evoluiu o suficiente para tornar-se atrativa? Na verdade, o maçom tem que se interessar sim pela maçonaria, ele tem que ser disciplinado, ele tem que entender que a maçonaria é importante, mas a maçonaria tem que trazer a informação, o conhecimento, de uma forma que esse maçom possa captar. Ele não está sendo uma pessoa ruim porque ele saiu da maçonaria. Não.
Ele só é uma pessoa multifuncional que desde quando ele é criança, quem aqui tem filho ou quem tem neto, aprendeu a usar o seu iPhone muito antes de você? Porque já nasce com um chip tecnológico as crianças de hoje em dia? E daí você quer me dizer que a maçonaria tem que ensinar a maçonaria para os aprendizes do mesmo jeito que ensinava há 50 anos atrás? Não terá o mesmo resultado. Se as escolas estão mudando a grade curricular para melhor fazer o aprendizado dos alunos, porque os alunos estão sendo crianças diferentes hoje em dia, é claro que os aprendizes serão outros homens, não serão os mesmos homens de antigamente. E quem que nós estamos iniciando hoje? Nós não estamos iniciando mais aquela pessoa onde veio de uma escola que o professor era a fonte do conhecimento. Toda quarta-feira ele tinha aula de geografia. E daí ele ficava esperando a quarta-feira que vem para poder ter aquele sol, que era o professor dele, falar de novo sobre a geografia mundial. Sobre geopolítica, sobre geografia física. Hoje, não é mais o professor ou detentor do conhecimento, é o Google, é a internet. Na internet, durante a sala de aula, é você ter um iPad, você ter um iPhone, você ter um notebook durante a sala de aula, antes ou depois ou durante. Se a aula não for interessante, esse aluno não está captando o conhecimento e, portanto, não será nada efetivo para ele. E as escolas, sim, estão se modernizando para esse sentido. Hoje, nós temos uma geração de pessoas totalmente diferentes, já são formadas assim, desde os primórdios da escola, muito, muito diferente do que tínhamos há 50 anos atrás. Não há de se esperar o mesmo perfil de neófitos que tínhamos há 50 anos atrás. É impossível. Onde nós vamos achar essas pessoas de 52 anos que formam a média da maçonaria? Não. Hoje nós vamos iniciar pessoas de 20 anos de idade, 25 anos de idade, que são totalmente diferentes do que quando esses de 52 tinham 25. Então, não é concebível que nós mantenhamos a mesma forma de ensinar, porque os alunos são diferentes. Eles vêm de uma formação diferente. Muito bem. Imaginem uma leitura de instrução, onde eu peguei um pedaço do nosso trabalho escrito. E aí, aquele nosso primeiro vigilante, cansado, uma luz em penumbra, durante a reunião, começa a ler. Para o homem multifuncional, com informações em larga escala e de oferta simultânea, o tradicionalismo didático da maçonaria é ainda interessante? E aí, dessa forma, você pegou um rapaz de 25 anos que tem aceleradas informações na cabeça, coloca ele na bancada de aprendiz para ouvir o primeiro vigilante. Ferramentas utilizadas por profissionais da engenharia civil, mais conhecidos como pedreiros, possuem uma carga. E aí você quer que esse aprendiz de 25 anos ache interessante estar na maçonaria. Ele vai reter algum conhecimento desse primeiro vigilante, dessa instrução? Não. E ele vai pensar, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo aqui nesse lugar. O que eu farei se toda a sessão for assim? Vão ler as instruções, eu não vou conseguir nem acompanhar, porque eu não consigo nem ouvir o senhorzinho lá, que é o primeiro vigilante? Não vou ler o resto, né? Esse vídeo... Queria que vocês prestassem atenção um minutinho nele.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้น
ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดMuito bem, meus irmãos. Poderíamos escolher fazer uma apresentação ou uma instrução para os nossos irmãos aprendizes numa loja simbólica e falarmos sobre alguns conceitos de maçonaria lidos daquela forma fria, daquela forma sem emoção, daquela forma sem didática alguma. Ou nós poderíamos, por exemplo, passar um vídeo como esse que fala sobre caridade, que fala sobre dar o que você tem de melhor. Quando você dá o que sobra, você está fazendo uma doação de esmola. Quando você dá o que você tem de melhor, você está fazendo caridade. Esse é um conceito maçônico importante. Um outro conceito maçônico importante desse vídeo é o da fraternidade, aquele que você partilha o amor para uma corrente do bem, para que esse amor influencie o próximo e as pessoas passam a seguir o seu exemplo. Segundo Platão, quando nós transferimos o conhecimento, nós o fazemos por dialética. Esta é a forma correta, onde aquele conhecimento que eu transfiro para aquele irmão, ele junta com o dele, serve de base para transferir o conhecimento para outro irmão, e assim que deve ser partilhado o conhecimento na maçonaria, porque hoje o nosso público não mais se sente confortável com a leitura de instruções que para eles são extremamente enfadonhas, que não trazem qualquer tipo de estímulo, porque o nosso público, ele hoje em dia tem 2 vezes mais acesso a vídeos do que a geração anterior. O nosso público de hoje em dia, ele passa pelo menos 70% desse público passa 2 horas por dia no YouTube assistindo vídeos. Esse público não vê televisão, ele não vê telejornal, ele vê YouTube. Esse público pega 3.000 mensagens por mês. Ele não lê um texto gigante mais de uma reportagem da Isto É. Ele não compra mais revista. Ele pega a chamada da UOL, que nas primeiras 5 linhas tem toda a informação necessária, e se ele se interessar pelo assunto, ele vai no Leia Mais, e daí lê o resto. Senão, aquelas 5 linhas têm que ser suficientes. A informação é muito dinâmica. Então, esse público requererá uma mudança estratégica para que nós não tenhamos mais a evasão de nossas salas maçônicas, para que nós não sejamos mais espectadores dessa perda de maçons valorosos. Continuam sendo excelentes neófitos, excelentes profanos captados na sociedade, mas eles querem mais. Eles precisam de uma outra forma de passar o conhecimento. Não adianta, senhores, nós oferecemos o conhecimento do mesmo jeito para todos. Não é questão de igualdade, meus irmãos, é questão de justiça. E sim, são coisas diferentes. Tem 3 piazinhos lá tentando assistir um jogo de futebol. Vamos resolver o problema dos 3. Vamos dar um caixote para cada um. Beleza.
O maior já estava conseguindo assistir mesmo. O menor ali na pontinha do pé está conseguindo assistir. Mas o Tiquinho, coitado, o Tiquinho não vê nada. O Tiquinho continua vendo a cerca. Mas, meu Deus, eu não agi com igualdade, eu não dei um caixote para cada um assistir o jogo de futebol? Mas, meu Deus, eu não dei a mesma instrução, aproveitou quem quis. Eu não expliquei todos os trabalhos que tinham que ser feitos? Olha, meu irmão, a instrução está aqui, você vai apresentar na reunião que vem um trabalho sobre a sua instrução. Imagina, o aprendiz de uma instrução, mas trabalho, como é que eu faço? Ninguém orienta essa pessoa, ninguém faz um grupo de estudo com ela, ninguém oferece a informação de algo que ele esteja pronto para captar. Entendam, a instrução é perfeita, a filosofia é perfeita, mas esse público é diferente. Ele não está mais apto a captar da mesma forma. Nós temos que mudar a forma com que ensinamos. Senão nós vamos perder os maçons. Os maçons de antes são melhores do que os de agora? Não, não é isso. É que os de agora nasceram e estão sendo criados para outro tipo de informação. Outra forma de informação. Quando nós agimos com justiça, não. Aí sim, os três conseguem ver o jogo de futebol, porque nós demos a cada um deles o que cada um era necessário, o que para cada um era preciso, o que para cada um seria efetivo. Então não adianta eu dar uma excelente instrução. Eu tenho que me preocupar se essa instrução está sendo efetiva, para que sim, esta bagagem possa existir e sim, ele possa ser um agente transmissor dessa informação, um agente modificador impositivo para a sociedade. Não objetivamos ser apenas mestres perfeitos para essa nossa geração, nova geração de aprendizes. Os novos aprendizes, eles buscam nos mestres o seu exemplo, é fato. Mas nós nunca seremos perfeitos. A maçonaria, ela não nos dá essa capacidade, e é por isso que nós continuamos labutando, porque nossa pedra nunca será 100% polida. Mas o que nos torna especiais, o que nos torna mestres especiais, mestres no sentido de ensinar, mestres no sentido de transmitir o conhecimento maçônico, mestres no sentido de nos preocuparmos se esses aprendizes estão captando. E eu falo aprendizes não só no sentido do grau, senhores, eu falo aprendizes no sentido de todos nós, em sermos aprendizes em alguma coisa. A disposição em sermos assim, a perseverança que nós temos em cada dia, nos preocuparmos se esse conhecimento está sendo devidamente absorvido, a disponibilidade, estar disponível para o irmão, para que ele possa trabalhar esse conhecimento dentro dele, é que manterá viva esta ordem. É a nossa disponibilidade. É a nossa sensibilidade em entender o que o novo maçom precisa. Porque se nós não tivermos essa sensibilidade, nós não daremos a esse novo maçom o que ele precisa para continuar sendo maçom. Muito menos ele será bagageado, ele será cheio de informações importantes para que ele possa alcançar o que nós estamos estudando hoje aqui. O ensinamento maçônico servir para a prática deste ensinamento servir a ser um molde para a sociedade. Agradeço a todos pela atenção. Era o que continha. Obrigado.